Bem-vindos à Escola do Amor Responde, hoje com você com o tema de pais e filhos. Vamos tratar hoje de um assunto peculiar à maioria dos pais. Você sabe que quando pai, mãe planejam ter um filho, eles pensam assim, não, o meu filho vai ser diferente, o meu filho eu vou criar do meu jeito e ela vai ser assim, 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 assim. Mas será que realmente isso acontece? Preste atenção nesta matéria, nós vamos voltar daqui a pouquinho para encontrar algumas mães aqui no nosso estúdio e também uma doutora obstetra que está aqui para comentar e ajudar as mães e os pais com respeito a este tema. Acompanhe. Antes da chegada do filho, muitos planos. Controlar o horário de sono, principalmente o horário de sono. Na prática... Nossa, todo mundo ninguém dorme mais. A mãe que nunca passou por isso que atire a primeira mamadeira. É assim mesmo, algumas chegam até a julgar a atitude de outras mães. Mas é só os pequenos chegarem para tudo isso ir por água abaixo. Questão de brinquedo, só vou dar brinquedo em datas comemorativas, não, dou brinquedo todo santo dia. Então é coisas que a gente promete que vai fazer, mas não acontece. A gente tenta colocar num ritmo normal, ensinar o que é certo, mas não é sempre que a gente consegue, não. Eles acabam às vezes ganhando. E não são só elas, não. Os pais também achavam que tudo poderia ser diferente. Meu filho, até hoje, dorme conosco na cama e não tem jeito. Se a gente for segurar tudo que todo mundo fala para fazer, a gente não consegue. O assunto planos versus realidade virou até tema de um vídeo em inglês pra lá de divertido. We've done lots of research. Sentados no sofá, a mãe, ainda grávida, começa dizendo que a filhinha do casal só vai comer alimentos orgânicos. Meses depois, dá só uma olhada no prato do bebê. Outras coisas também não saíram como planejado, como, por exemplo, deixar a criança longe dos aparelhos eletrônicos. Fazer birra no supermercado? De jeito nenhum. Quando a mulher descobre que ela vai ser mãe, então naturalmente vem com esse pacote da gestação todos esses sonhos, essas expectativas de como vai ser aquele bebê. Às vezes a mãe imagina ela imagina assim, meu filho só vai comer comida natural, mas ela mesmo, de repente, não come só comida natural. Então, as crianças tendem a imitar muito o comportamento dos pais. Então, é importante que os pais deem esse exemplo para o filho, mas imaginando também que ele pode ter um comportamento diferente daquele. O importante, segundo esta psicóloga, é não se frustrar se algo não aconteceu como você realmente gostaria. Lidar com isso de forma natural e até rir dos planos não concretizados vai aproximar você da realidade vivida pela maioria dos pais. Toda mãe é coruja, toda mãe é boba, então vai fazer todos os gostos do filho sempre. Apaixonada pelo filho. Sempre, sempre, sempre. Não tem jeito. Why does everybody say it's going to be so complicated? It's just a baby. Nos últimos dias, um desafio nas redes sociais causou polêmica entre os internautas. Na brincadeira, as mulheres eram convidadas a postar fotos com seus filhos e a relatar a experiência da maternidade. Depois da postagem, elas marcavam as amigas para que elas também fizessem o mesmo. Muitas mamães descreveram a alegria da experiência. Milhares de fotos com crianças sorridentes foram postadas, mas entre as felizardas, uma não estava tão contente assim. Juliana Reis, de 25 anos, fez um desabafo que perturbou muita gente. Na mensagem, ela disse: "Eu vou lançar outro desafio, o desafio da maternidade real, de tudo que as mães passam e as pessoas não dão valor, como se toda mulher já tivesse sido programada para viver isso." Na
postagem, a garota afirma que ama o filho, mas que não está gostando nada de ser mãe e revela que muitas pessoas acabam pressionando com comentários desagradáveis. A jovem também fala que sente dor ao amamentar e não acha o ato maravilhoso, como muitas mães relatam, e lamenta que o filho mame de hora em hora. A postagem foi visualizada milhares de vezes e teve centenas de comentários. Alguns concordavam com a menina e muitos outros se mostraram revoltados com a situação. A repercussão foi tamanha que o perfil da menina foi bloqueado no Facebook. Ela explicou que a intenção era estabelecer uma troca com as amigas e não se tornar viral. Muitos se perguntavam, será que ela está preparada para ser mãe? O que vocês acham? Daqui a pouquinho nós vamos falar com a Juliana Reis, que você acabou de assistir aí na matéria, alvo dessa controvérsia toda aí do Facebook, em linha direta ao Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho ela vai falar com a gente por Skype. Mas primeiro eu quero apresentar aqui os nossos convidados, as nossas convidadas, né? Doutora Fernanda, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela participação. Obrigado, ela é obstetra. E temos também aqui a Carla, que é mãe, foi mãe aos 20 anos. Tudo bem? Obrigado pela participação. Bem-vinda. E a Maíra também. Obrigada, que Bispo. planejou uma gravidez, mas nada veio do jeito que você completamente fora do planejado. Esperava. E a Bianca, que está aqui com a gente para nos ajudar também, tudo bem? Tudo bem, Renata. Então, você que está assistindo e tem um problema sobre pais e filhos, você quer ajuda com respeito a essa convivência, você precisa de conselhos, seja do tema que nós estamos tratando ou outro assunto, você tem a nossa linha aí à sua disposição, o 0 operadora 11 3573 3535, para você ligar a qualquer momento sobre algo que você precisar sobre o tema que estamos tratando ou não relacionado a esse tema, mas pais e filhos. Você que precisa de ajuda ou quer conversar com alguém. Minha primeira pergunta, doutora, é com respeito a essa controvérsia que houve aí, que essa campanha que foi feita, vamos glorificar a maternidade. Vamos mostrar para o mundo como é bom ser mãe, como é bom ter um bebê, como é bom ter uma criança. Mas a Juliana Reis, aparentemente, quis mostrar o outro lado dessa história, foi apoiada por muitos, mas atacada por outros. Qual a visão da senhora nessa história? Eu acho que a exposição nas redes sociais, elas acabam gerando um pouco isso, né? Porque as pessoas, elas não querem postar coisas tristes, a grande maioria das vezes, né? Elas querem postar que elas são felizes, que tudo tá bem. E a gente sabe que isso não é uma realidade. Não é uma realidade nem para aquela mãe que postou, para a Juliana, que postou realmente os problemas que ela tem, nem para as outras que postaram fotos felizes. Eu acho que é só como cada um encara a rede social, mas a realidade dentro de casa é totalmente diferente. E como cada um se expressa também, né? Exato, eu creio que o problema ali é a forma de expressar. Tanto que glorifica o momento, que pinta como se fosse um conto de fadas, que não é, e como também no caso da Juliana, né? A forma de expressar, às vezes, traz os problemas, né? Porque não tem só coisas boas e coisas ruins, exatamente, né? Tem um meio termo, como tudo na vida, né? É exatamente a forma de expressar que muitas vezes acaba criando polêmica, né? Bom, nós vamos descobrir o que estava se passando na cabeça da Juliana quando ela decidiu postar isso. Tudo bem, Juliana? Bem-vinda ao programa. Tudo bem, Renata? Obrigada pela participação aí, um jeito de me explicar mais ou menos o que aconteceu. Ok, bom, para começo de história, o que você estava pensando quando você viu a campanha e decidiu, deixa eu postar aqui o outro lado dessa história? O que veio na sua cabeça? O que acontece? Quando eu recebi o desafio de postar foto feliz com o filho, de foto sorridente, como o lado bom, como você ama ser mãe, eu falei, poxa, calma, isso não é desafio nenhum. Então eu tentei mesmo, assim, foi só realmente uma questão de falar com as pessoas que eu era próxima. Eu não tinha essa intenção da repercussão que causou. E aí realmente foi desafiar a realidade, mostrar a realidade. Então assim, não, peraí, isso não é desafio, vou desafiar você de verdade agora. Mostra o lado ruim, mostra o seu momento de dificuldade. Eu mostrei os meus. E assim, cada um realmente, como a doutora falou, vai ter um momento que é pior, que é mais peculiar para cada mulher, entendeu?
Então, assim, o meu realmente foi a amamentação, foi a descoberta de receber o bebê, assim, que eu não estava esperando aquele bebê. A gente sonha com um bebê. Aí, quando tu recebe aquele bebê, que hoje, meu filho é maravilhoso, entendeu? Cada dia que passa, eu amo mais. Como assim aquele bebê? Como assim? Você esperava o quê que veio? Não entendi. É que a gente passa 9 meses com o bebê na barriga, e aí a gente vai achando que o bebê vai ser uma coisa. Quando eu recebi aquele bebê cinza, com a cabeça meio deformada, eu fiquei, gente... Quem é essa criança? Eu fiquei assustada. Eu até escrevo isso no texto e muita gente me critica. Como é que você é capaz de falar isso do seu filho? Ué, eu realmente achei aquilo. Eu realmente não fui hipócrita. A criança chorando. Não, mas esse é um dilema que eu creio que muita gente passa, mas não fala nada a respeito quando vai visitar o bebê pela primeira vez. Não é? Que quando a mãe tá com o bebê no colo e fala, né? Olha o meu filhinho. Aí você vai lá e olha. Que lindo! A cara do pai! A cara do pai, lindo! Aí você tem que falar que bonitinho. E na verdade, muitas vezes não é. A grande maioria, né? Porque tá inchado, porque né, ainda não tá com aquele rostinho. É interessante, Juliana, que eu tenho uma irmã que ela acabou de se tornar mãe, Renata, 2 meses. E ela tá passando exatamente tudo que você descreveu. E assim, em momento nenhum eu vejo nela falta de amor pelo meu sobrinho. Não, mas eu vejo nela um grande incômodo com a maternidade. Tipo assim, por que tem que ser assim? Por que dói tanto amamentar? Por que ele não quer mamar se a comida sai daqui? Ele não tá com fome? Então por que ele não pega? Então é tudo isso realmente que a Juliana expressou. Né? É uma realidade, mas é uma realidade que ninguém conta. Agora, Juliana, você foi muito criticada nas redes sociais, chegou a ter a sua página cancelada pelo Facebook, foi isso? Eu fiquei mais de 12 horas sem acessar o meu perfil e não entendi nada. Assim, muita gente achou que eu mesma tivesse excluído porque eu não aguentei a pressão, porque eu não me arrependi do que eu tinha falado. Eu não me arrependi do que eu tinha falado. Eu escolhi muito bem as palavras, porque eu sabia que, assim, muita gente ia acabar interpretando errado, meus amigos, no caso. Mas por isso eu coloquei, primeiramente, eu amo meu filho. Mas eu coloquei todo o lado ruim que eu não gostei. As pessoas se metem na sua vida. E agora, mais do que nunca, vem se meter na minha vida, né? Fala que eu sou um lixo de mulher. Nossa, muita coisa. E fora da rede social, você também sofreu alguma pressão, alguma represália pela sua posição? Ou não? Foi só na rede social? Então, semana passada, eu quase não saio de casa, né? Aí, semana passada, eu fiquei internada com ele, com o Vicente. Ele teve infecção urinária e nós ficamos internados. E aí a gente acaba conhecendo mais gente. Aí as mulheres, uma companheira de quarto minha falou assim, eu tava a fim de te xingar, de chamar de maluca no teu perfil, mas ela me conheceu, viu que eu não era assim, entendeu? Enfim, realmente cada uma passa por um probleminha. E ela teve os problemas dela lá com a filha dela no quarto com a gente. E assim, mas eu não tive nenhuma represária assim, física, nem nada não, nem agressão verbal, nada. Mas não... Juliana, você não está dizendo que você não ama o seu bebê, que você não quer esse bebê, nada disso. Você simplesmente está querendo mostrar o lado não romântico de ser mãe, é isso? Isso, porque assim, esse tipo de campanha, ele só ilude as mulheres, né? Tipo assim, se eu ficar postando só foto felizinha, bonitinha, coisa linda, as mulheres vão idealizar aquilo para a vida delas, entendeu? E depois vão se decepcionar igual a mim. Só que algumas, com essa decepção, elas reagem de formas muito, muito difíceis, com a depressão pós-parto, elas acabam se sentindo, tipo, diferentes mesmo. Por que comigo não foi assim? Essa pessoa tá dizendo que é maravilhoso, que é tudo de bom. E por que eu não tô achando tudo de bom que estavam dizendo que era? Entendeu? Então, acho que eu realmente queria que as pessoas vissem mesmo. Mas alguém diria, talvez, que você deveria ter se preparado melhor para isso. Você deveria ter antecipado melhor. Foi uma gravidez planejada? Não foi inesperada? Como foi? Não foi planejada, não. Mas eu já tinha uma estabilidade emocional para o fato, assim, se acontecesse o fato de eu ser mãe um dia, já era um sonho meu. Mas era um sonho que eu também não tinha noção do que era. E aí eu fui realmente idealizando aquela coisa. Quando eu descobri a gravidez, que não foi planejada, eu abracei com todo amor a gravidez. Falei, não era o que eu esperava agora, mas minha vida mudou e agora eu sou mãe.
ponto. Quando o bebê chegou, é que realmente eu descobri o que era ser mãe. E são essas realmente anulações que a mulher, a gente faz com a gente mesma. A gente se anula em prol do bebê, do bem-estar dele, da felicidade dele. Se o bebê dormiu daquele jeito ali, tá no seu colo, no teu braço, você está tentando fazer ele dormir horas, ele só dormiu ali, você vai ficar ali 2, 3 horas com o seu braço sem se mexer, entendeu? Pelo menos eu faço isso. Ok, mas ele está com que idade agora? Quantos meses? Ele vai fazer 2 meses, dia 3 de março. 2 meses. E tá tudo bem com vocês? Ele está bem? Tá tudo ótimo. Ele tá aqui mamando. Assim, a pior parte da amamentação já passou. Bianca, fala pra sua irmã que passa. Eu realmente tinha essas dúvidas. Eu dou mais de um peito do que no outro. Todo mundo briga comigo. Mas é assim que eu me sinto bem. É importante ele ficar alimentado. Não aguentava mais sentir dor. É muito ruim mesmo. Mas passa, realmente passou. Agora eu tô muito mais tranquila. E essa parte que você comentou das pessoas se meterem na sua vida é o que realmente a minha irmã se queixa. Porque a gente tem o WhatsApp da família e todo mundo fica lá, não, você não pode dar leite em pó, você tem que dar o peito. E ela, todo mundo se mete na minha vida. Eu que sei a dor que eu sinto. Então, realmente, isso que você falou é uma realidade. E as pessoas se assustam, Renato, justamente por isso, porque ninguém fala. As pessoas pintam aquele mundo encantado. Então, não é que a gente está promovendo aqui que as pessoas não têm que ter filho, que não tem que ser assim, não. Mas, ok, vamos saber a realidade. Olha, quer ter, mas é assim, você vai passar por isso, isso e isso. E as pessoas têm que buscar ter essa consciência. Exato. É isso que é importante. Exato. Bom, Juliana, muito obrigado pela sua participação e parabéns pela sua coragem de falar o outro lado e que muitas pessoas, às vezes, não têm essa coragem que você teve. Parabéns, eu espero que você continue aí aprendendo, enfrentando os desafios, mas também as alegrias de ser mãe, porque não é só tristeza, né? Não, é muita alegria, assim, com ele a gente agora que ele tá mais expressivo, ele ri mais, entendeu? Aí agora é mais gostoso, no comecinho era muito ruim, que ele nem ria, então assim, era até meio, só ficava que ele me vê chorando, não sabia nem por que ele tava chorando. Mas obrigada mesmo também pelo espaço aí, para falar um pouquinho mais sobre isso, que é um assunto que rende. Tá bom. Agora, você tem alguma ideia, já fez algum cálculo de quanto você vai gastar, em média, para criar o seu filho pelos próximos 20 anos? Não. Ainda é uma coisa então, que mexe com a minha cabeça. Por isso que eu não penso nem em ter filho tão cedo, porque o custo é... Esse vai ser um Essa é uma outra má notícia para você. Fica sintonizada, assiste a matéria que você vai entender já já. Obrigado, Juliana, pela participação. Obrigada a vocês. Um abraço. Tchau. Assista só agora o custo para criar um filho. Você já imaginou? Talvez depois dessa você vai pensar 2 vezes antes de engravidar. Preste atenção. Com apenas 11 anos, Gabriel já é cheio de compromissos. Além da escola que eu vou todos os dias, eu faço futsal, futebol aqui no bairro e robótica. E mais pra frente talvez eu vou fazer inglês. Ele é o filho mais velho da Vanessa, que ainda tem o Guilherme, de 6 anos, e o caçula Gustavo, de 2. Ela e o marido sempre sonharam em ter uma família grande. O que não sabiam muito bem era o peso que isso causaria no orçamento. Se você colocar na ponta do lápis, você acaba ficando assustada mesmo, né? Porque é realmente um custo elevado. E multiplicado por 3, né, que é o caso, fica bem complicado mesmo. O orçamento é bem apertado. O que dá, no fim do mês, um gasto de mais de R$ 4.500 só com as despesas dos filhos. Do berço até a faculdade, o custo total de um filho pode ser muito maior do que se imagina. Um instituto especializado em finanças daqui de São Paulo calculou e revelou: esse gasto pode chegar até 2 milhões de reais. É isso mesmo, você não está entendendo errado, não. Esse valor, é claro, foi baseado para uma família de classe alta que ganha acima de R$ 25 mil mensais. O gasto cai pela metade nas famílias com renda acima de R$ 7.500 por mês. É muito alto, aqui é muito difícil criar um filho. Eu acho que os casais hoje, eles pensam muito antes de ter o filho. Antes você pensava em ter 2, 3 filhos, hoje você pensa em um. Né? E olhe lá. E olhe lá, não é fácil não. A conta é mesmo salgada, mas é bom lembrar que esse valor é gasto ao longo de 23 anos, mais ou menos. E antes que você desista de aumentar a família, saiba que é possível criar os pequenos sem sacrificar tanto o orçamento.
Para isso, fazer um planejamento é fundamental. Responda: o que eu quero e posso dar ao meu filho? O que eu ganho dá para ter mais de uma criança? O planejamento é fundamental. Não dá mais para ter um filho e falar depois eu vou ver. Então você começa desde pensar num seguro de vida, porque se você faltar, como é que fica o seu filho, como é que fica a sua família? Pensar num seguro educação para os filhos, que cubra a sua educação até o final da faculdade. Outra dica é criar uma poupança ou ir juntando dinheiro desde o nascimento do filho. E se você deposita um pouquinho por mês, você não sente e lá na frente faz diferença. E ainda com essa questão de falar para padrinhos, para avós, olha, dá um pouquinho de dinheiro em vez de dar um brinquedinho que quebra muito rápido, as pessoas se animam e vão fazendo um depósito lá, tal, a coisa anda. É o que a Vanessa e o marido se propuseram a fazer. Todo mês, parte do orçamento familiar vai para uma previdência privada destinada aos meninos. Um investimento que, para eles, vale a pena. É apenas para garantir um início para eles. Eu sempre fui muito apaixonada por criança, sempre desejei muito, então isso para mim acaba ficando até meio que segundo plano. Quando eles estão aqui, todos reunidos, comendo, fazendo bagunça, conversando, o resto é... Vale o investimento. Com certeza, vale muito, muito. Se a sua renda mensal é de R$7.000 ou mais, o custo de um filho, do nascimento à faculdade, pode passar de R$1 milhão. Isso é algo assustador. É importante fazer o planejamento ali, como o especialista falou, mas nem sempre o planejamento ajuda, né, Mayra? Em algumas coisas. No meu caso, o planejamento não ajudou em nada. A sua gravidez foi planejada, o que você planejou e o que deu errado? Minha gravidez, nós já tínhamos um filho mais velho e meu marido, vamos tentar uma menina. Aí tentamos a menina, engravidamos e realmente veio a menina. E só que desde o 4º mês que eu tive problemas na gestação. Eu tive pré-eclâmpsia e eu fiquei internada do... Desculpe, o que é eclâmpsia? A minha pressão subia demais. Eu não controlava a pressão. Eu chegava até a desmaiar na rua quando a pressão subia. E aí, quando chegou no 6º mês, o meu médico falou: eu vou te internar e você só vai sair da maternidade com o neném. Desculpe, é muito comum isso, doutora? Não é comum, mas é um caso bem grave, provavelmente, porque levou ela à internação. E eu acho que gera uma frustração muito grande, porque você está esperando passar por uma gestação normal, sem nenhuma intercorrência. E, de repente, se você se vê nessa situação de ficar internada, e no caso dela, eu acho que deve ter gerado uma frustração ainda maior por ela ter deixado o menino em casa, né? Foi, e ele já tinha 5 anos, então era idade pré-escolar, idade que estava alfabetizando, então você fala, nossa, e agora, né? O marido está trabalhando, vai chegar em casa, vai comer lanche, você fica com aquilo na cabeça. E, enfim, minha filha nasceu de 7 meses, aí a frustração maior, mesmo o mais velho tendo sido prematuro, foi embora comigo da maternidade, ela não. Então, eu lembro que eu fui para casa chorando e fiquei chorando até o outro dia, quando eu cheguei na maternidade para visitá-la. E a frustração maior foi: o leite não saía. Mãe, tira o leite para dar pro seu filho. Meu filho mamou até 1 ano e 9 meses. A minha filha, o leite não saía. Ela não pegou. E aí, mas por quê? O mais velho eu dava o peito, porque para ela eu tenho que dar fórmula. E aí vem a cobrança. O pessoal, não, mas se você amamentou até 1 ano e 9 meses, você tem leite, você é uma ama de leite. E as comparações são inevitáveis, né? Até você mesmo. Você comparando. Fica. Aí o meu filho foi muito bonzinho. Ele praticamente não chorava. Já a minha filha se esgoelava. E aí, o meu filho não teve cólica, minha filha, nossa, chegava em casa depois que ela foi embora, aí o filho vai chegar da escola para fazer lição, o marido vai chegar em casa, a janta tem que estar pronta, mas eu não fiz nada porque a bebê não deixou, porque ela teve cólica a tarde inteira, aí começa, né? Mas isso também são coisas que não dá para planejar ou saber, né? Sim. Doutora, o que um pai, uma mãe, um marido, uma mulher, digamos, marinheiros de primeira viagem, querem ter filho? O que eles precisam pensar? Qual o planejamento que eles precisam considerar? A primeira coisa, eu acredito que tenha que ter uma estabilidade no relacionamento. Porque um bebê, ele depende de você, né? Ele vai depender de você para tudo, no primeiro momento.
Então, o casal tem que estar estável, né? Lógico, né? Todo mundo tem aqueles problemas do dia a dia, mas o básico, né? O sedimento tem que estar lá, né? Porque a criança vai vir, ela vai depender de você, ela vai chorar, ela vai ter dificuldade para amamentar. Cada criança vai ter um probleminha, né? E você vai ter que se moldar conforme o problema, né? E então a união do casal, esse companheirismo, eu acho que é o mais importante. Você já entrar numa gestação com o relacionamento desestruturado, é muito mais difícil de você lidar com esses problemas. Que é o que muita gente não pensa, muitos casais não pensam nisso. Porque quando pensam em ter filhos, eles pensam normalmente a criança no colo, o bebezinho, o bercinho, o quarto decorado. E também as questões financeiras, a gente pode, às vezes, nem isso é considerado, mas quando se pensa em planejamento, se pensa o custo, como a gente acabou de ver na matéria, o custo financeiro, que é importante, mas muitas vezes isso existe, o custo, o planejamento financeiro, as condições estão lá, mas a condição emocional não está. E isso a criança sofre muito mais do que, às vezes, uma vida mais simples, né? Do que um berço de ouro, né? Com certeza. Eu vejo... a diferença é brutal de um casal que está estruturado emocionalmente, de um casal que não está. Mesmo aqueles que estão estruturados, a gente já vê passar por certas dificuldades, muitas vezes a mulher ter essa depressão pós-parto, a gente já vê isso acontecer em casais que estão lá juntos, né? Imagina quem já está com problema, é um problema a mais para você lidar, né? Eu sempre falo isso para todas as minhas pacientes, para as minhas amigas, enfim, um filho que antigamente tinha muito esse ditado, né? O filho salva o casamento. Não, muito pelo contrário, né? Porque você tá com uma outra pessoinha ali, né? Tem um terceiro elemento que depende de você para tudo, né? Então ele não vai melhorar a situação, ele vai piorar, na verdade, né? É um pouco do que a Juliana falou, é o romantismo, na verdade, a idealização de que aquela criança vai vir para completar. E não é bem assim, ela não vem com manual de instrução, né? Então você vai ter que aprender com as suas dificuldades, vai ter que esperar a criança aprender também algumas coisas, tipo amamentar, dormir a noite inteira. E essa fase é meio turbulenta mesmo, para toda mulher. Tem mulher que é um pouco mais fácil, outra mais difícil. Mas eu acho que a união do casal, essa estabilidade do casal, ajuda e muito. Porque se eles estiverem bem e preparados para o que der e vier, então o que vier, eles estarão juntos, unidos para desenvolver estratégias para lidar com aquilo. Como, por exemplo, a mulher tem dificuldade, às vezes, de fazer a transição de ser só a esposa para ser esposa e mãe. Então, muitas mulheres, elas acabam virando 100% para o bebê, que precisa totalmente dela, esquecendo do marido. E, por outro lado, o marido também tem a dificuldade de fazer a transição, de ser só marido e saber que agora ele também é pai. E precisa de ser mais companheiro para a esposa, que agora está sobrecarregada com as tarefas de casa. Ele precisa também abrir mão um pouco da esposa, né? Porque tem homens que não entendem. Tem homens que cobram porque a mulher engordou, tem homens que cobram porque é o período de resguardo, que ela não vai poder dar aquela atenção na vida íntima do casal. Então tem homem que realmente ele sonha em ser pai, mas ele não lê esse manualzinho aí, ele não sabe que tudo isso vai acontecer, né? E depois ainda cobra da mulher, como no seu caso, você se virava em 1000. Eu me virava nos 30, né? Agora imagina ainda seu marido chegando e cobrando de você. Poxa, você não conseguiu fazer nada, mas só você sabe o que você passou durante o dia inteiro. Não é verdade? É verdade, mas aí eu ligava pra ele, né? Eu falava, me ajuda. Aí ele, calma. Quando chegar em casa eu me viro com o mais velho, a gente pede uma pizza, eu faço um macarrão, pode deixar, não tem... E de madrugada ele me ajudava muito com ela. Ela tinha cólica durante a noite, ele falava, eu sei que você não pregou o olho, dorme que eu fico com ela, mesmo eu tendo que trabalhar, eu consigo ficar algumas horas acordado com ela. Qual o nome dele? Rafael. Parabéns, exatamente. Ainda bem que você tinha um marido assim, compreensivo, né? Então, agora imagine, isso foi porque foi uma gravidez planejada. Imagine uma não planejada. Uma marinheira de primeira viagem, né, Carla? Daqui a pouquinho você vai contar pra gente a sua experiência. Agora, enquanto isso, eu gostaria que você acompanhasse a matéria que vai falar sobre o nosso trabalho da transformação total de pais e filhos, que tem acontecido aos domingos, às 18 horas. Esta palestra para pais maduros, para pais de primeira viagem e também para os filhos. Vamos assistir.
Você já pensou em mudar de vida? De ter paz na sua casa, um bom diálogo, amor, carinho e cumplicidade com os seus familiares? Se a resposta foi sim, não perca mais tempo. Participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos com a Cura dos Vícios. Eu tenho paz, tenho tranquilidade, entendeu? Hoje está tudo diferente na minha vida, tudo mudado mesmo. Até, às vezes, eu me olho no espelho, eu me olhava no espelho, eu só via praticamente uma caveira, sinceramente. Hoje em dia eu olho, eu consigo ter paz, consigo sorrir novamente. Meu pai era viciado há mais de 40 anos no alcoolismo. Hoje em dia estamos bem, eu e a minha mãe, meu pai, pode-se dizer que é uma família feliz, entendeu? Não tem mais briga, é um lar que tem paz, realmente. Aquele ódio sumiu. Hoje eu não consigo sentir nada. Eu nem sei por que eu sentia tudo aquilo. Graças a Deus, sumiu tudo. Graças a Deus, hoje eu lembro da minha mãe, é só para felicidade, só para mais saudade e vontade de ir lá, no meu pai também, na minha família. A vida muito corrida dos pais tem deixado a desejar esse lado, a afeição. Porque a mãe chega em casa, está cansada do trabalho, tem que dar conta das coisas em casa. Ela precisa cozinhar, ela precisa preparar alguma coisa. Então, ela não tem aquele tempo para ficar dando carinho, para falar carinhosamente com os seus filhos. Pelo contrário, por ela não ter tempo, por ela estar estressada, ela muitas vezes lida com os filhos daquele jeito, estressada. Vai pra lá, me deixa em paz, não tem tempo para isso, vai, se vira, não sei o que e tal. Toda a minha família recebeu o convite para participar das palestras e a gente aceitou. No início foi difícil, mas com tudo assim que a gente foi aprendendo, que a gente foi recebendo aqui, os ensinamentos, foi mudando, foi transformando. Então aquelas brigas que tinham se transformado em união, em companheirismo, eu comecei a ter um relacionamento com a minha mãe, de ter carinho, amor, coisa de mãe e filha, porque não tinha nada disso. Então, assim, a minha família se transformou. A cada palestra é um novo ensinamento, porque os problemas vão cada vez em problemas novos e os ensinamentos também são novos. Então, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, vai crescendo. Então, eu não deixo de participar. E é na palestra Transformação Total de Pais e Filhos com a Cura dos Vícios onde tudo acontece. Pois é exatamente neste lugar onde Renato e Cristiane Cardoso dão dicas e orientações de como ter a paz dentro do seu lar. Aquelas coisas que o seu filho faz, que a sua filha faz, são coisas que te irritam ao extremo, que te chateiam demais e realmente destroem o clima. Você muitas vezes não sente vontade de chegar e abraçar e dar um beijo no seu filho, falar eu te amo, quando você está, especialmente na hora da raiva, ou que você está com raiva do comportamento dele ou dela. Você tem direito, pai ou mãe, de ficar com raiva. Ninguém é de ferro. O que você não pode é carregar aquela mágoa, aquela raiva para o dia seguinte. Aquilo vai se desenvolvendo em mágoa, em separação. Esperamos por você. Participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos com a Cura dos Vícios. Todos os domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão. A entrada é franca. Eu quero convidar você para estar conosco neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão e participar desta palestra. Você pai, você mãe, que planejou, você sonhou que o seu filho seria uma pessoa de bem, uma pessoa que traria muitas alegrias para você, você planejou a profissão, você sonhou com o futuro do seu filho e de repente, em algum lugar desse caminho, dessa trajetória, ele tomou um outro rumo. E hoje talvez você é um pai, uma mãe frustrada, um pai, uma mãe que tem até vergonha muitas vezes das situações que acontecem com seu filho. Questões de vício, questões de desobediência, de rebeldia. Às vezes a polícia já veio parar na porta da sua casa, você não tem mais contato, não tem mais diálogo com o seu filho adolescente e você desconhece esse jovem hoje, que um dia foi uma criança que sentou no seu colo. Você não sabe como reatar a relação. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos, ela traz a você uma maneira diferente de olhar os problemas familiares.
Ela dá para você ferramentas para você reatar o diálogo, para você voltar a conquistar a confiança do seu filho, para você ter voz novamente para o seu filho, porque talvez o seu filho está ouvindo todas as amizades ruins, negativas, ele dá ouvidos às pessoas na internet, pessoas que ele nem conhece, mas não ouve você. Quando ele ouve a sua voz, ele bate a porta na sua cara. Você quer reatar essa paz, essa harmonia no seu lar? Venha participar dessa palestra às 18 horas, que Cristiane e eu estamos fazendo aos domingos para os pais e filhos. E você vai aprender uma maneira nova de lidar com esses velhos problemas. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Aqui no Templo de Salomão, a palestra é gratuita e aberta ao público. Agora, você sabia que 20% das grávidas têm entre idades de 10 a 20 anos? É verdade. Nós temos uma mãe aqui que foi parte dessa estatística. Nós vamos conhecer a Carla daqui a pouquinho, mas veja só essa matéria e veja o que acontece com essas jovens mães. Tamires, Helena e Amanda. Sabe o que essas meninas têm em comum? Elas foram mães com menos de 18 anos de idade. E não são as únicas. Dados do Ministério da Saúde apontam que a cada minuto no Brasil, uma adolescente com idade entre 10 e 20 anos dá à luz. Filhos que não foram planejados, que interrompem sonhos e mudam vidas. Você sonhava em ser mãe? Nunca. Nunca pensei. 10 meses que eu não durmo. A minha vida hoje se resume a ele só. Viviane, de 18 anos, espera Ícaro, que está assustada. Ainda não sabe bem como vai lidar com a nova realidade. Ai, meu Deus. Ai, eu fico imaginando como é que eu vou dar banho, essas coisas. Eu fico só pensando nisso. Você ainda é muito filha para ser mãe? Ai, acho que sou. Elas têm idade para viver no mundo das bonecas, dos bichos de pelúcia, mas muito cedo assumem uma responsabilidade. Um dado que vem chamando a atenção do Ministério da Saúde é a gravidez precoce. Aqui no Brasil, a cada 20 minutos, uma menina como a Tiffany, com menos de 14 anos de idade, dá à luz. A primeira relação amorosa, isto é, o primeiro beijo, o primeiro abraço, o primeiro namoro, o primeiro ficar, está acontecendo entre 12 e 13 anos. Então, é uma idade onde a formação psicológica, as metas, a fantasia fazem com que, principalmente, a mulher adolescente não consiga negociar com força e com segurança com o parceiro. Foi justamente o que aconteceu com Tiffany. Ele já é mais velho que você. Ele nunca falou pra você, Tiffany, vamos tomar cuidado, você pode engravidar. Ele não tinha esse cuidado? Não. A gravidez ainda assusta. Quando que você acha que você vai se sentir mãe? Ai, nem acho que quando o neném nascer, né? É muito forte ainda falar, Tiffany, você já é uma mãe? Carla, você fez parte dessa estatística. Aos 20 anos de idade, você foi mãe. Isso. Fui mãe aos 20 anos de idade e, ao mesmo tempo, esposa. Porque eu me casei logo em seguida, mais ou menos uns 15 dias, já descobri que estava grávida. Aí foi toda aquela dificuldade, né? Eu falei, meu Deus, eu acabei com a minha vida, como é que eu vou estudar, como é que eu vou trabalhar? Aí minha mãe falava assim, agora você vai ver o que é ser mãe de verdade, o que eu passei com você, que filho não é brinquedo, filho não é brincadeira. Aí eu cheguei até a responder ela uma vez, né? Falei assim, mas se tivesse tanta dificuldade de ter filho, a senhora não teria tido 3. Aí ela falou assim, então tá, deixa o seu nascer que você vai saber a dificuldade que eu passei. Aí dito e feito, né? A gravidez foi super tranquila, tudo, meu marido me apoiando ali do meu lado. Mas quando ele nasceu que caiu a ficha. Acabei de ter ele, aí meu marido falou assim, nossa, ele é lindo, é a sua cara. Aí eu olhei assim, eu falei assim, não é isso, não é isso que eu tô vendo, né?
Aí toda mãe tem aquela coisa de abraçar o filho, de beijar, né? Logo assim no nascimento. Eu não. Eu demorei a cair a ficha, eu fiquei olhando assim pra ele, olhando. Não sabia o que fazer com aquilo. Não sabia o que fazer, eu falei, meu Deus. Aí eu não sabia amamentar, ficava procurando um enfermeiro e outro. Eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda que eu não sei o que fazer. Aí a médica se vira, você tem que amamentar o seu filho tá com fome. Aí eu falei assim, nossa, eu não sei o que fazer, me ajuda a amamentar. Aí depois chegou uma moça, uma enfermeira, né, me ajudou a amamentar. Mas então, quando eu cheguei em casa, aí que eu desabei mesmo. Meu marido trabalhava à noite, eu me via sozinha com aquela criança para cuidar, sabe? Só eu e ele ali, ele acordava distante para mamar. Tinha cólica direto, aquela dificuldade. Aí eu começava a chorar, ele chorava junto, eu chorava mais alto ainda. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Devia ter ouvido minha mãe. Se eu tivesse ouvido minha mãe, não estava passando por isso agora, né? Aí, nossa, aí ligava pro meu marido, falava, a criança tá chorando, eu não tô sabendo o que fazer. Aí ele falava, tem calma, tem paciência, essa fase vai passar. Aí ligava pra minha mãe também falava a mesma coisa. Falou assim, agora você tá vendo a dificuldade que é ser mãe, né? Quer dizer, você não esperava, você não sabia nem como era, não planejou isso. Isso. Mas ainda assim você tinha sua mãe, você tinha o seu marido, né? De certa forma você tinha um apoio ao seu redor. Doutora, muitas jovens não têm isso, não é? Infelizmente não. E começa até na prevenção mesmo, né? Eu acho que essa falta de estrutura familiar, essa falta de estrutura, às vezes, no colégio, para orientação mesmo, né? Porque a gente sabe que cada vez mais as meninas estão, né? Os jovens estão começando a atividade sexual mais cedo, né? E isso repercute que, obviamente, alguns deles acabam engravidando, e é nesse intuito que a gente tem que focar, né? Na prevenção, porque um adolescente, ele não está preparado para ser pai, ele não está preparado para ser mãe, por mais estrutura familiar que ele tenha, né? Por mais ajuda dos seus próprios pais ou do companheiro, essa situação, ela é difícil, né? A gente, infelizmente, vê isso se repetindo muitas vezes. Já cheguei a comentei com as meninas, eu cheguei a fazer parto de uma menina de 9 anos. Ela não tem estrutura, né? Por mais que a gente fale assim, mas ela teve responsabilidade para ter relação, então ela tem que ter responsabilidade para gerar um filho. Não é uma verdade, não é uma verdade. Então, acho que educação acima de tudo, a gente dá informação para esses jovens, porque mais tardar eles vão começar a ter relação sexual e eles têm que se proteger, não só de uma gestação, mas de doença, né? Mas, doutora, eu penso assim, eu me pergunto, na verdade. Hoje, eu creio que há educação sexual nas escolas mais do que jamais houve. E mesmo assim, o índice de gravidez só tem aumentado entre as adolescentes. Então, parece que não está funcionando, né? Talvez a forma de se abordar tenha que ser diferente, mas, por outro lado, as estatísticas mostram que quem mais pega preservativo nos postos de saúde são os adolescentes, né? Então, eu acredito que sim, essa educação ela está gerando frutos, né? Eu acho que é uma questão de tempo da gente, muitas vezes, para abordar diferentes adolescentes, a gente tem que falar de diferentes formas, né? E também existe muito, realmente, eu volto a bater nessa tecla, né? Da cultura, dessa coisa, o sonho encantado da maternidade. E como você tinha comentado, doutora, um tempo atrás, tem pessoas que pensam que o filho vai resolver o problema no relacionamento. E tem meninas que estão apaixonadas pelo namoradinho, Renato. Então, mesmo na escola, ensinando, olha, se proteja, ela pensa, não, eu quero engravidar para ficar com ele para sempre. Eu me lembro que nos Estados Unidos, quando nós morávamos lá, houve uma onda em certas cidades, nos colégios, nas escolas, onde era moda a moça aparecer grávida e como a escola não podia fazer nada, a escola tinha que deixar a moça continuar. Então ela ia para a escola com a criança, então as outras jovens viam aquilo e ela se tornava o centro das atenções. Então, imagina, as outras, que gracinha, aí vinha aquela história, que bonito. Então começou a espalhar a moda a tal ponto que elas faziam pacto entre elas de engravidar. Uma vez houve uma notícia em que uma jovem chegou a seduzir um mendigo para poder engravidar. Só isso. Isso nos Estados Unidos.
Então, é um absurdo, às vezes, o que a gente vê, o que rola entre a cabeça dos jovens, né, na cabeça dos jovens, e os pais muitas vezes não têm nem ciência do que está se passando, né? São os últimos a saber. O que uma jovem adolescente precisa, por exemplo, ela descobriu que está grávida? Idealmente, deixa eu fazer uma pergunta primeiro. O que ela deve fazer para não engravidar? Eu acho que o fundamental que eu vejo é a mãe, ela tem que pensar que aquilo vai acontecer, porque as mães acham, isso é normal, né, de que com meu filho isso não acontece, né? Então, eu acho que a partir do momento que você vê que a sua filha está adquirindo, né, está crescendo a mama, está adquirindo sinais da puberdade, eu acho que é importante ela perceber que a sexualidade ela vai vir junto. Conversar sobre isso, acho que é fundamental. A criança, o adolescente, ele tem que ter liberdade para conversar isso com os pais, né? É básico, né? E eu acho que o legal é a gente tem vários locais aqui em São Paulo que tem essa estrutura de levar essa criança para um serviço de saúde para participar de palestras, para ela passar com o médico. Para o médico, muitas vezes, tem alguns assuntos que a mãe não consegue conversar, mas a partir do momento que ela leva a adolescente no médico, no ginecologista ou adolescente no clínico, no urologista, para ele conversar, eu acho que é o primeiro passo, porque aí ela começa a tirar as dúvidas dela de sexualidade, porque ela sabe que ali é um profissional, né? E o profissional, ele vai chegar para ela e vai falar, olha, eu sei, é normal, você quer ter relação, a gente sabe que isso acontece mesmo, mas olha, tem que se proteger, né? Não só contra a gravidez, mas também em relação à doença, né? Então, doutora, mas tem muitos pais que pensam que isso é incentivar os filhos a fazerem. Pois é, eu tenho muitas pacientes, na verdade, que passam comigo antes para perguntar se eu não acho que vai incentivar. Exatamente. Mas é besteira isso, né? Porque a informação falando não, tá lá. quando tiver que fazer, eles vão fazer, eles não vão tem fazer. jeito. E a informação, a sexualidade, a gente vê isso agora em todos os lugares, a internet, TV, o amiguinho, todo mundo conversa sobre isso. Então, é tapar o sol com a peneira, né? Eu acho que você não está incentivando, você está dando as ferramentas para fazer, quando for fazer de uma forma consciente. Se não ouvir das fontes corretas, vai ouvir das fontes erradas. Então, é uma questão de escolha dos pais. Que eles vão ouvir, eles vão ouvir. Então, é sua escolha chegar na frente ou atrasado, né? O que o pai e a mãe têm que pensar muito bem. Agora, outra pergunta. A jovem engravidou. O que fazer? Isso é bem delicado, né? A gente viu na reportagem, a gente sabe que a menina ela precisa de estrutura, ter o pai e a mãe ali do lado ajudando, ela vai precisar de ajuda para tudo, né? Desde o começo, mas essa ajuda ela tem que ser uma ajuda, na verdade, moderada, vamos dizer assim. Eu acho que você tem que dar as ferramentas, você tem que dar a estrutura, a oportunidade dela crescer, mas não tolir ela de ser mãe, né? Porque a partir do momento que ela engravidou, ela tem que sentir essa responsabilidade, vai ser difícil, né? A gestação, ela já começa na gestação, mas depois na amamentação, e todos os problemas que elas relataram, a gente vê isso muito mais grave no adolescente por não ter essa estrutura emocional, né? Então, é fundamental que o adulto ali que esteja do lado, o pai, a mãe, a avó, enfim, alguém que esteja ali junto ajude, mas também que não faça por ela, né? Quer dizer, a gente vê normalmente os dois extremos. Ou o pai ou a mãe fica tão decepcionado que põe a filha para fora de casa, não quer nada mais com aquela situação, ou então assume totalmente a criança e a filha, a jovem mãe, não é mãe. Não, ela ganha um irmão, né? Ganha um irmão, exatamente. Continua a vida sem nenhum senso de responsabilidade do que aconteceu. Então, realmente, o equilíbrio aí, como na maioria das coisas na vida, é o melhor conselho. Bom, nós vamos ver agora a história da Gisele e do Samuel. Eles tinham filhas de casamentos anteriores. E quando há um segundo casamento, nem sempre é fácil esta junção das famílias, não é verdade? E isso foi um problema, especialmente para o Samuel, porque as filhas da Gisele não o aceitaram muito bem. Veja só como eles lidaram com isso e como foram ajudados através da palestra da Transformação Total de Pais e Filhos. Gisele viveu um relacionamento que não deu certo e teve 2 filhas.
Ao se casar novamente, ela levou consigo as bagagens de uma relação ruim. Quando eu me casei, elas tinham, uma tinha 3 anos, outra tinha 4. Né? Então elas não tinham uma figura pai. Então eu soube proteger demais por ser só eu. Então toda a responsabilidade era minha. E eu não admitia que ele tivesse autoridade sobre elas. Chegou um ponto que elas não o respeitavam. E eu sempre trabalhei fora, então não tinha muita atenção para elas. Queria suprir de que forma? Dando tudo o que elas queriam. Eu achava que eu estava fazendo o melhor e que ia ser tudo de bom. Do outro lado estava Samuel, que começou um casamento já com 2 filhas e não sabia lidar com essa nova realidade. Eu achei que eu iria poder exercer o papel de pai, né, que elas não tiveram, até mesmo para chamar atenção. A minha esposa tirava a autoridade, porque ela interferia. As brigas entre o casal eram uma realidade do relacionamento. E as filhas acompanhavam de perto toda aquela situação. Resultado? As minhas filhas eram mimadas, a mais velha principalmente. Uma das coisas que mais me revoltava era o sentido de você, poxa, eu quero fazer o melhor e eu não posso, né? Então, assim, eu sou pai, eu não sou. Elas também ficavam, ele pode mandar na gente ou não pode. Como mãe, eu sabia que eu estava errando, mas não sabia onde. Né? Eu sabia que tinha que ter alguma mudança, mas eu não sabia que tinha que partir de mim também. Eu achava que todo mundo tinha que mudar, menos eu estava fazendo certo. Precisando e querendo mudar o relacionamento da família, que o casal chegou nas palestras de transformação total de pais e filhos. A gente começou a aprender como tinha que lidar com os filhos, né? Tinha momentos que tinha que ser rígido e que eles tinham que entender e também tinha que pôr limites para eles. Mas também a gente não podia afastá-los, porque senão a gente acaba se tornando inimigo dos filhos. E para mim isso era muito difícil, porque eu não tinha diálogo com elas. Hoje não preciso impor, né, com rigidez, eu não preciso ameaçar ou dizer, olha, se você não fizer isso eu vou tirar aquilo ou aquilo outro. Não, apenas eu converso, né, elas me escutam e aprendi isso, não a querer privar nossos filhos do mundo, né, mas preparar para enfrentar o mundo. E foi todo o apoio adquirido nas palestras que a família inteira pôde mudar a realidade que viviam. A gente está há 1 ano participando das palestras, né? E o relacionamento nosso hoje na família é muito bom, né? A gente consegue ficar junto, conversar, todo mundo consegue se entender, né? A gente fala, elas escutam, quando a gente coloca regras não é não, não tem problema nenhum. Então hoje está perfeito, hoje está tudo de bom. Benito e a esposa tinham um casamento aparentemente tranquilo. Do nada aparecia muita confusão. Aí começava a ter aquelas brigas sem motivo, sem nexo, né? Estes problemas começaram a afetar também a vida escolar da filha, que apresentava muitas mudanças no seu comportamento. Você tá de um jeito e de repente responder grosseiramente. Vem tomar café. Não quero. Por que ficou desse jeito? 4 anos atrás, ela foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção, né? E processamento auditivo e visual. Aquilo era uma carga muito pesada para ela. Então, na escola, ela começou a sentir muito bullying, dificuldade de aprendizado mesmo, assim, professores que não ajudavam de maneira nenhuma. Então, assim, já é a 3ª escola, a 4ª escola que eu coloco ela. Por causa disso, ela começou a se fechar. Então, assim, logo no comecinho foi que ela, para aliviar, né, ela se cortou. Tentando entender as repentinas mudanças com a filha, Benito descobriu que algo muito mais grave acontecia. Teve um momento que ela acabou soltando que via vultos dentro do quarto, que tinha vozes chamando ela, inclusive da minha mãe. Faleceu tem 5 anos. Acorda de madrugada chorando, aí vem o nervoso, o desespero. E
Cansados de ver a filha sofrendo e sem ter uma solução, o casal ouve através do rádio os ensinamentos das palestras de transformação total de pais e filhos e decidem aceitar o convite para a mudança. Médico não deu certo, psicólogo não deu certo, fonoaudiólogo não deu certo, a gente procurar uma ajuda. Tinha muita expectativa em relação à minha filha. E eu acabava cobrando ela sem perceber, sabe? Eu queria que ela fosse muito mais do que eu fui. E na palestra até o Renato fala que os filhos não podem ser massinha de modelar. Né? Eu sei, ficou muito marcado na minha cabeça. Com certeza. Os resultados foram sendo alcançados, mas não mudou só a relação com a filha. Transformou toda a família. A gente vive tranquilamente. Tem mais contato, tem mais conversa, tem outra vida. E ela sempre acordava de manhã com o uniforme da escola, com uma touca assim, ela colocava na cabeça, se encolhia toda e ela não falava nem bom dia, nada. Sabe, era muito brava mesmo. E aí, naquele dia, depois da palestra, ela acordou de manhã e quando eu estava na cozinha fazendo o café dela, ela me deu um beijo, um abraço. Me falou bom dia. E ali... Amanheceu de outra forma. Eu percebi, eu ainda falei pro meu marido, eu falei assim, se a palestra serviu só pra minha filha me falar um bom dia na vida... Imagina o que pode fazer por a gente. Eu ganhei, sabe? Pra mim já valeu a pena. Olha. Não precisava de mais nada além disso. A mudança é sensacional. É outra vida para nós todos dentro de casa. Ela tá muito melhor. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Hoje eu estou aqui com a minha boadrasta. É a primeira vez que eu estou no templo e com uma expectativa muito grande. O convite partiu dos filhos e eu creio que através desse convite venha selar um elo maior entre família. Antes a gente não conversava, né? Tinha meio que uma resistência, né? Havia um bloqueio de comunicação. E agora sim eu posso enxergar ela como uma segunda mãe, uma pessoa com quem eu posso contar e a mulher que está fazendo meu pai feliz. Hoje, nossa, foi recíproco, foi algo assim maravilhoso entre nós. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. É incrível como muda quando você começa a focar em algo positivo e não nos negativos da sua família, dos seus filhos. Venha participar da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, onde você aprenderá novas maneiras positivas de lidar com os desafios de ser pai, de ser filho e adolescente hoje em dia. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Mayra, sua última consideração. Renato, depois de tudo, hoje eu tiro de letra os dois, o marido, que mesmo planejando, a gente tem que estar preparado porque desafios virão. E a gente tem que ter estrutura para sair conforme o planejado e também conforme não planejado, né? Ok, parabéns, continue. Obrigada. Sendo assim, Carla? Então, igual ela falou também, hoje eu aprendi, tiro de letra, lidar como esposa, lidar como mãe. Inclusive, sou uma ótima mãe. E hoje eu tiro de letra e, assim, a questão de... O que foi muita dificuldade é porque eu não ouvi muito a minha mãe. Então, eu falo para todas as jovens que estão nos ouvindo que escute, porque você só vai saber quando você passar por isso também. Ótimo recado. Obrigado, Carla. Doutora Fernanda?
Obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que o caminho é esse mesmo, eu acho que é ter conversa, muita conversa, para a gente conseguir estruturar a família e com isso passar pelas diversidades que a gente vai encontrar mesmo, é normal. Ok, muito obrigado, esse é o nosso sinal. Obrigado, Bianca. E obrigado, alunos. Nós voltamos da próxima vez aqui com a Escola do Amor Responde. Visite o nosso site escoladoamorresponde.com. Até lá. Tchau, tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.